Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Para reduzir gastos, o governo editou duas medidas provisórias que alteram importantes institutos jurídicos trabalhistas e previdenciários, entre eles o seguro-desemprego e a pensão por morte. A expectativa é que as novas regras gerem uma economia de até 18 bilhões de reais aos cofres públicos em 2015. Para saber como os trabalhadores serão afetados pelas medidas, está conosco o Procurador do Trabalho em Santa Catarina, Sandro Sardá. Muito bem, Procurador Sandro, seja bem-vindo. Muito obrigado por retornar ao nosso programa para discutir esse tema tão importante para o momento. Bom, como falamos na abertura do programa, o governo editou essas duas medidas provisórias, a 664 e a 665, publicadas no final do ano passado. O pacote de mudanças altera o regime previdenciário e dispositivos do direito do trabalho. A pergunta: quem são os trabalhadores mesmo que vão ser afetados pelas novas regras? Vanderlei, a rigor seriam todos os trabalhadores do país, posto que afeta todo o sistema previdenciário e em relação a alguns institutos afeta também os servidores públicos, principalmente em relação às pensões por morte. A rigor, agora diretamente e imediatamente, os maiores afetados evidentemente são os trabalhadores submetidos aí a desemprego involuntário, os trabalhadores adoecidos com problemas de saúde e aqueles que perderam um ente querido, né, perderam um ente familiar no caso das pensões por morte. Eu ousaria dizer que esse pacote consistente nas MPs 664 e 665, possivelmente são o pior conjunto de medidas já adotadas desde a democratização do país em relação à previdência social, somente passível de ser comparado com o fator previdenciário, criado ainda no governo FHC, e depois o Legislativo aprovou o término do fator previdenciário, que depois foi vetado pelo presidente Lula, né? Mas possivelmente a Previdência vem sofrendo reformas desde a década de 90, poucas delas com tantos retrocessos sociais quanto os vistos nestas medidas. Só para ter uma dimensão do problema, alguns estimam que em relação ao seguro-desemprego, 80% dos jovens não seriam então cobertos pelo seguro-desemprego na hipótese de desemprego involuntário. Muito bem, vamos começar então pelas alterações no benefício de pensão por morte. A medida 664, ela estabelece, entre outras regras, carência de 24 meses para recebimento dessa pensão. O senhor pode explicar o que muda nas regras na concessão desse direito? Bom, historicamente, a pensão por morte no país nunca contou com período de carência. Aliás, é bom ressaltar que diversos institutos que foram alterados por essas medidas publicadas em 30 de dezembro já vigoravam desde a década de 60, no mínimo, no país. Mas, enfim, a pensão por morte nunca teve carência, passa a ter carência de 24 meses. Importante ressaltar que, nesse caso, só está excluído das carências os acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Os acidentes de natureza comum não foram excetuados. No caso da auxílio-doença, por exemplo, há exceção de carência para acidentes de qualquer natureza, nessa alteração não. Além disso, da carência de 24 meses, instituiu um requisito absolutamente inconstitucional, que seria o período de 24 meses para união estável ou para casamento. Esse instituto, evidentemente, a partir dessas medidas provisórias, então criam-se casamentos de primeira categoria e casamentos de segunda categoria, né? Num deles você tem o usufruto de todos os direitos, inclusive de natureza previdenciária, e no segundo você tem uma restrição indevida a esses direitos, o que viola o princípio da igualdade, né? Evidentemente que o direito pode estabelecer algumas distinções, desde que encontre algum tipo de suporte fático, o que não é o caso. Então, além dos 24 meses da pensão, então as grandes alterações da pensão por morte, 24 meses de carência, 24 meses de união estável ou casamento, e foi criado um fator previdenciário, digamos assim, uma espécie de fator previdenciário para as pensões por morte, que seriam então a necessidade, um limitador
do período de recebimento de pensão por morte nas hipóteses de, dependendo da expectativa de vida da cônjuge sobrevivente, né? O senhor está falando da regra que estabelece que no caso de um pensionista com 44 anos de idade, por exemplo, seria destinado a ele pensão vitalícia e já um pensionista de 43 anos de idade teria direito ao benefício por 15 anos? Exatamente, exatamente. Então um pensionista, digamos que tenha faleceu um trabalhador cônjuge sobrevivente com 3 filhos, com 40 anos de idade, ela receberia esse benefício por 15 anos. Então aos 55 anos de idade, num período de vida em que o acesso ao mercado de trabalho é muito mais restrito, ela então teria que de alguma forma buscar uma renda. Essa medida provisória cria, como eu citei, uma nova espécie de fator previdenciário, lembrando que está sendo muito difícil acabar já com o fator previdenciário, né, que está em vigor, e agora soma-se esse outro instituto perverso que gera um profundo retrocesso social. O senhor mencionou anteriormente a questão do casamento, e aí, Sim. inclusive, disse que tem 2 categorias de casamento aí, mas nas palavras do ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, não dá para casar na última hora para simplesmente transferir o benefício, como acontece nesses casamentos oportunistas hoje, nas palavras do ministro. Tem que ter 2 anos de relação. Como é que o senhor vê o problema das fraudes nesse aspecto? Eu penso que as fraudes existem, Vanderlei, e elas devem ser coibidas. Então tem que se pensar em talvez alguns institutos aí jurídicos de coibir as fraudes. Sim. Agora, o que não se pode admitir é a restrição de um direito fundamental com o argumento de uma suposta fraude. O que o Executivo Federal faz, na verdade, é utilizar-se do argumento da fraude para retirar direitos fundamentais, para suprimir direitos fundamentais. E isso, evidentemente, não podemos concordar. O direito constitucional não concorda, não permite esse tipo de conduta. Mas, voltando às fraudes, por exemplo, no seguro-desemprego, esse argumento também é muito comum, que é necessário restringir o seguro-desemprego em função das fraudes. A legislação do seguro-desemprego já conta com instrumentos muito eficazes para coibir isso. Por exemplo, o governo pode condicionar a concessão de seguro-desemprego a uma participação em um curso de capacitação. E não faz. E então tenta restringir direitos e, nesse bolo dessa limitação dos direitos fundamentais, ele joga o argumento da fraude, né, para uma tentativa de justificar as condutas. Agora, não podemos, me parece que é um falso argumento. Em relação ao seguro-desemprego, eu diria que talvez o maior fraudador do sistema talvez fosse o próprio Executivo Federal. O Executivo Federal, no período de 2002 a 2012, ele retirou do Fundo de Amparo do Trabalhador cerca de 120 bilhões de reais por um instituto jurídico chamado DRU, Desvinculação de Receitas da União. Por meio de emenda constitucional, o governo federal está autorizado a pegar 20% de todo o dinheiro do FAT e trazer para o Tesouro Nacional. Então foram 118 bilhões nos últimos 10 anos. A cada ano daria o equivalente a esse pacote de 18 bilhões que ele retira do FAT e não repõe. Sim. E aí depois o argumento é temos que restringir o seguro-desemprego para que o FAT mantenha seu equilíbrio. Então eu diria que talvez o grande fraudador dessa história é o próprio governo. Agora, se as fraudes existem, elas devem ser coibidas, né, mas não proceder à supressão de direitos. Muito bem, procurador Sandro Sardá, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.